Me chamo Marja, eu sou iraniano, moro aqui no Brasil há mais de 6 anos e eu nasci no Irã, na cidade Teherã, capital do Irã. Das suas memórias mais marcantes no Irã, qual delas você mais carrega até hoje? Memórias boas ou ruins. Se as memórias boas, eu sempre me lembro nas festas, final da semana, com família, ou passamos com minhas amigas nas cafeterias. E se tiver dizer sobre memórias ruins, eu sempre lembro da policial do Irã e parte da policial que sempre cuidam das mulheres, mulheres como usam véu nas ruas. Porque eu me lembro algumas vezes que eles me levaram na delegacia porque eu não usei véu completo ou parte do meu cabelo estava na fora do véu. Ou também, mesmo uma vez que eu era estudante, levar a minha mãe na delegacia porque ela estava grávida e eles falaram que ela está com roupa apertada. Imagina, uma mulher grávida. Então, como que você tem coragem de levar na delegacia? Acho que isso é absurdo. Ou quando que eu vejo aqui no Brasil liberdade das crianças, eu me lembro muito crianças nas escolas, né? Me lembro muito quando que eu estava estudante, eu foi proibida de entrar na escola porque eu usava meias coloridas ou eu tinha um espelho na minha mochila. Então, essas coisas, até agora, mesmo assim que passou muito tempo, muitos anos, está na minha cabeça ainda. Quando você entendeu que o melhor para o seu futuro seria sair do Irã? Eu acho que na minha primeira viagem para fora, que eu fui sozinha e tinha mais tempo para conversar com as pessoas e saber que como é vida normal. E eu lembro que eu comprava muito nossa vida normal no Irã com as pessoas na fora e como que a liberdade é diferente. Isso que foi na minha cabeça que eu não quero ficar nesse país e eu quero sair. E por que escolheu o Brasil para recomeçar a vida? A pergunta que todo mundo faz, porque Brasil. É verdade, eu viajei, conheci vários países para conseguir escolher um país para manter minha vida. Que quando que eu cheguei aqui no Brasil, eu vi povo brasileiro, eu vi natureza do Brasil, e liberdade que aqui o povo tem. Eu até venho com visto de turista, então não tinha certeza que eu vou ficar ou não. Mas eu me apaixonei por Brasil e fiquei até agora. Por vivemos em um mundo tão globalizado como hoje, se você tem um sonho de alcançar oportunidades pessoais e profissionais no Brasil e também no exterior, conheça a Amorim. A Amorim é um escritório especializado em advocacia e consultoria internacional, com o propósito de democratizar o acesso global para pessoas e empresas do Brasil e do exterior, oferecendo insights e serviços para ajudar a construir confiança entre pessoas, empresas e instituições de todo o mundo. Para ajudar o cliente, a Amorim contém uma equipe de advocacia especializada em inovação para a resolução dos casos, na orientação dos clientes para atingir metas pelo mundo e visando entregar soluções que gerem um impacto positivo na vida de todos os envolvidos, atendendo pessoas de variados perfis e demandas.
Então, se você deseja alcançar objetivos globais, seja de viver sem fronteiras, seja de expandir novos mercados para futuros consumidores e trabalhadores, contacte com a Amorim com o link na descrição do vídeo. Como foram os primeiros dias por aqui? Primeiros dias, claro que não foi fácil, foi difícil, porque eu nem falava nenhuma palavra português, eu sabia inglês, e eu queria muito me comunicar com as pessoas, mas eu não sabia falar português, então foi muito difícil para mim. E eu comprei muitas coisas erradas no mercado, porque eu usava Google Tradutor e claro que sempre tem alguns erros na tradução. Então, sempre essas coisas na minha cabeça. O que sentiu mais facilidade na sua adaptação? Eu acho que eu sou uma pessoa fácil para me adaptar, mas acho que foi essa maneira de cumprimentar dos brasileiros que assim se abraçam, se beijam, quando que encontra as pessoas, assim, independente de que você é homem e mulher. E o que sentiu mais dificuldade? Mais dificuldade, acho que foi as comidas. Eu nunca imaginava que eu vou comer feijão com arroz ou arroz misto com macarrão e salada no mesmo prato. O primeiro prato que comeu aqui foi logo o arroz e o feijão? Foi arroz, feijão. E o que achou? E achei estranho, né? Mas assim, eu pensei que eu quero morar aqui e aqui é meu país, vai ser meu país, então eu quero viver igual brasileiros. Como você enfrentava as dificuldades de morar no país? Então, é com sofrimento, né? Porque você é obrigada a aceitar as leis que eles mandam, mesmo assim que talvez as leis é errado. Então você é obrigada a aceitar desde infância, desde criança, você é obrigada a aceitar e seguir o que eles mandam. Então você é obrigada a aceitar, você só se não aceita, não segue, ou vai ficar morto ou vai ficar preso. Quem que consegue, também não é fácil, deixa o país e sai do país. Claro que a guerra é ruim, ninguém gosta da guerra, ninguém é a favor da guerra. E todo mundo estava triste, e ainda pessoas iranianas que moram lá fora, o governo do Irã cortou a internet e a gente não tinha, né, jeito para ver a situação da família ou dos amigos, como que estão lá no Irã. A gente passou uma situação ruim, mas a gente tinha visto que talvez essa guerra pode ser uma oportunidade para nós que conseguir tirar esse regime, esse governo do país. Como a sua vida mudou para melhor depois de vir para o Brasil? Claro que minha vida mudou e agora eu sou uma pessoa que não tenho mais estresse, preocupação que lá tinha e agora consigo crescer, consigo realizar meus sonhos e sem medo do governo, do policial, que não vão deixar, não vai ter algumas coisas que sempre tem proibidos para fazer as coisas. O que você mais sente do Brasil até agora? Então, eu tentei aqui viver igual brasileiros. Menos preocupação para a vida, alegre, feliz. E eu me sinto que sou mais tranquila. Diminui muito as minhas preocupações. Tô tentando viver igual brasileiros, porque eu acho brasileiros até não os brasileiros vivem no momento presente.
Então, esse eu aprendi aqui. E até eu vejo em pessoas nos momentos difíceis da vida deles, tentam aproveitar fim da semana, tentam ter alegria e manter a felicidade deles. Esse para mim é muito importante.